Possamos sair daqui repleto da Tua presença e da Tua palavra. Os irmãos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser igreja? Amém. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. E há umas semanas atrás, o pastor ele estava, não sei quem pregou aqui, que o pastor pregou e falou assim que sempre a gente fica naquela tremedeira, a gente fica meio ansioso. E ele falou que a gente sempre tem que ter isso, porque se não tiver isso é porque tem alguma coisa estranha. Aí eu falei, Jesus. O Espírito Santo não me deixa perder esse temor. E hoje eu estou hoje de um jeito, irmãos, que eu não sei. Mas eu sei que Deus ele vai falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1. João, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? João, capítulo 2, a partir do verso 1. Que eu já vou lendo que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Deixa eu orar por vocês. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, para que cada coração está aberto para a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor cresça e eu venha diminuir, e que no nome de Jesus, Deus, venha fluir rios de água viva deste lugar, Pai. E que o Senhor possa falar com cada vida que aqui se encontra, Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente tem uma escala de obreiros de quais são os dias que a gente vai pregar e eu falei, tá longe ainda. Só que quando foi chegando eu falei, Deus, o que eu vou falar? E Deus já havia ministrado essa palavra no meu coração há um tempo e no começo desse mês eu comecei a ler o livro de João e ele reforçou aquilo que ele havia me falado. E, irmãos, a gente sabe que Jesus, a Bíblia fala em Gálatas que ele veio na plenitude dos tempos. Nós sabemos que Jesus ele não veio atrasado e ele não veio adiantado, ele veio no tempo certo. Só que Jesus, mesmo sendo um homem, sendo totalmente Deus e sendo totalmente homem, ele escolheu manifestar o seu ministério a partir dos 30 anos. Ou seja, ele tinha toda a plenitude dentro de si, mas ele escolheu manifestar o poder dele a partir dos 30 anos. E a palavra de Deus diz que quando ele completa os 30 anos, que ele vai à busca dos discípulos, ou melhor, que ele vai se batizar, que Deus se manifesta sobre ele, que todos o reconhecem como Cristo, o Espírito Santo leva ele para o deserto para que ele fosse tentado e assim fosse fortalecido por Deus. E nós sabemos que durante esse tempo em que ele estava no deserto, o Senhor o fortaleceu, ele venceu aquilo que o diabo lançava sobre ele e ele saiu dali de uma forma totalmente diferente. Porque assim que o Senhor ele faz conosco, Deus ele nunca vai permitir com que a gente comece fazendo grandes coisas sem com que antes nós passamos por algum processo. Deus ele não vai permitir com que a gente passe por muitas coisas, sendo que antes ele venha nos tratar. Não que Jesus precisasse ser tratado, mas Jesus ele é o nosso exemplo. E ele nos mostra que, mesmo sendo totalmente Deus, ele foi obediente ao Pai. E ele se dispôs a passar por aquele processo. E a palavra fala que quando Jesus ele volta daquele deserto, ele vai à busca dos discípulos. E eu amo muito essa passagem, irmãos, de quando Jesus ele chama os discípulos, porque a palavra diz que a maioria dos discípulos estavam fazendo alguma coisa. Mateus ele estava cobrando impostos, Pedro e os irmãos eles estavam pescando, e a palavra diz que imediatamente quando o Senhor os chamou, eles largaram a rede, largaram o barco, largaram o Pai e foram ter com Jesus. Ou seja, eles deixaram tudo. E eu fico pensando, irmãos, é porque Jesus é Jesus. Mas para pensar se fosse nós hoje. Se Jesus estivesse hoje na terra e a gente estivesse trabalhando, ele falava assim, olha, larga o teu ministério, larga o teu trabalho e me segue. Ia ser meio maluquice, né? Mas foi isso que Jesus fez. E Mateus deixou de cobrar impostos, que era o trabalho dele. Pedro deixou de pescar, irmãos, que era o trabalho dele também. Imagina, eu fico parando para pensar. Pedro poderia ter pensado, mas em minha casa, como é que eu vou sustentar minha esposa, minha sogra, os meus filhos? Mas não, ele se dispôs a seguir o caminho que Deus havia preparado para ele. E a palavra fala que houve um casamento. E Jesus ele foi convidado para esse casamento. Mas hoje, enquanto eu li essa palavra, o Senhor ele me fez pensar em algo que é uma verdade, irmãos. Quando Jesus ele foi para esse casamento, ele não havia manifestado a sua glória em nenhum lugar. Ele não havia curado, ele não havia feito nenhum sinal. Porém, ele havia sido convidado. Porque eu entendo que aqueles noivos convidaram Jesus e seus discípulos porque eles gostavam de Jesus, não por aquilo que Jesus podia fazer. E eu fico pensando que
Existem tantos momentos na nossa vida onde nós falamos, Jesus, senta aqui do meu lado, eu vou te contar algumas coisas. E a gente fala, olha Jesus, eu não estou muito feliz com a minha família, eu não estou muito contente com o meu emprego. E olha, tá acontecendo desse jeito. Só que quando parece que as coisas estão indo bem, a gente não chama ele para comemorar conosco. E o que eu acho engraçado é porque quantas vezes nós só queremos chamar o Senhor para perto de nós quando Ele faz alguma coisa esplêndida, quando Ele levanta alguém para falar com a gente, quando Ele faz algum sinal maravilhoso. Mas não, irmãos, Jesus ele não havia feito nada. E mesmo assim aquele povo chamou Jesus para estar com eles. Por quê? Porque eles gostavam de Jesus. E como está o meu coração e o teu coração diante dele? Será que nós o chamamos apenas porque nós precisamos ou porque nós gostamos dele? Será que nós o chamamos porque ele faz milagres ou porque nós o amamos? E aí vem aquilo que a gente sempre fala, que nós não o adoramos pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E a palavra diz que, eu parando para estudar, aquelas festas de casamento, elas duravam entre 7 dias mais ou menos. E os noivos, a família do noivo, a família da noiva, eles tinham a obrigação de hospedar as pessoas na casa dele. Ou seja, imagine, irmão, se fosse muita gente, ia ter que ter muita comida, ia ter que ter muito vinho. E naquela época era muito importante o vinho, a presença do vinho nas festas. E se caso alguma coisa faltasse, se algum alimento faltasse, ou se algum vinho faltasse, alguma bebida, ia ficar de comentário para todo mundo o ano inteiro. Tipo assim, você viu fulano, fez a festa, mas faltou coisa. E a gente até pensa isso no dia de hoje. Quantas pessoas não fazem isso? Vai na festa e sai reclamando. E isso era o que acontecia naquele tempo, como assim é o de hoje. As pessoas iam e se acontecia uma pequena coisinha, elas já saíam falando, olha, ele fez, a pessoa inventa de fazer festa e não tem dinheiro para sustentar os convidados. E foi isso que aconteceu. O vinho acabou. E a palavra diz que a mãe de Jesus, ela estava naquele lugar e ela, como qualquer uma das pessoas que estavam com Jesus e sabia quem ele era, ia se dispor a chegar nele. Mas Jesus, irmãos, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele não tinha nada a ver com o vinho que havia acabado, porque o vinho acabou por culpa das pessoas que haviam bebido muito. Ou seja, tem momentos que a gente reclama por algumas coisas, mas essas coisas aconteceram por nossa causa, não foi por causa de Deus. E a palavra diz que a mãe de Jesus, ela chega e fala assim, olha, o vinho acabou. Alguma coisa a gente precisa fazer, porque o vinho acabou. Vai ficar feio para eles, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que Jesus, ele deu uma resposta muito bela, irmãos, que ele falou assim, mulher, o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver com isso? O meu tempo ainda não chegou. Aí eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Deus, ele sabe a hora de se manifestar. E algo que eu queria falar para os irmãos é que a mão de Deus não é só movida pelo seu grito de socorro. A mão de Deus não é só movida pela sua oração. Não, a mão de Deus ela é movida sim pela sua oração, mas ela é movida pelo tempo dele. Porque a palavra diz que aquela mulher cananeia, ela estava atrás de Jesus e toda hora falando, a minha filha está endemoniada dentro da minha casa, faz alguma coisa. E Jesus, ele permanecia calado. E a palavra diz que só depois de um tempo ele decidiu ter com aquela mulher e dispensá-la. A palavra também fala que Jairo estava doente, foram chamar Jesus, só que apenas depois de 4 dias ele foi até lá. E ele já estava morto, mas mesmo assim Deus manifestou um milagre. Ou seja, irmãos, nem sempre, às vezes acontece alguma coisa hoje, a gente fala assim, não Deus, eu estou precisando de tal coisa, e a gente começa a orar por aquilo, mas nem sempre, no dia que a gente começa a orar e a gente começa a pedir socorro, Deus ele vai vir naquele dia. Porque ele sabe o tempo que ele deve se manifestar. E tem momentos que Deus ele permite com que alguns recursos se esgotem para que ele possa se manifestar na nossa vida. E aquele vinho que era tão importante já havia faltado, irmãos. E até o noivo, o dono da festa, posteriormente a gente vê que ele fala assim, nossa, mas esse é o melhor vinho. E o melhor vinho é deixado para o começo e o vinho velho a gente deixa mais para o final. Mas não tinha nem vinho velho, nem tinha vinho novo, não tinha nada, irmãos. A palavra diz que a mãe de Jesus, reconhecendo que Jesus ia fazer alguma coisa, ela chamou os servos daquele lugar, e ela falou assim, olha, faça o que ele disser. Naquele lugar havia 6 talhas, ou 6 potes, que serviam para as purificações que os judeus faziam. E a gente sabe que o número 6 é o número do homem, que é o número do dia ao qual o Senhor criou o homem. E muitos dizem que é o número da imperfeição. E eu entendo nisso que tem momentos que existem milagres na nossa vida, irmãos, que Deus ele pode fazer no hoje, ele pode estralar o dedo e fazer, mas tem coisas que vai ser eu e você que vamos ter que colocar a nossa mão para que ele venha se manifestar. Não que Deus dependa da sua mão, mas é porque ele gosta de se manifestar através de você. E a palavra fala que haviam 6 potes, e aqueles 6 potes cabiam entre 80 a 120 litros, arredondando, digamos que para 100 litros. E eu não tenho noção de quanto é 100 litros, mas eu fico imaginando 100 caixas de leite, que tem 1 litro. Então a gente sabe que era muita coisa. Esses 6 talhas eram 600 litros mais ou menos. Ou seja, era muita água.
E o que Jesus falou? Enche os potes com água. A gente para pensar, mas qual é a lógica? Não era água que eles precisavam de vinho. Mas mesmo assim, aqueles servos se dispuseram a encher aquelas talhas. E irmãos, naquela época eu creio que não existia torneira para abrir e deixar lá. Não, eles tinham que pegar o balde e jogar. O balde, jogando. E tem momentos, irmãos, que a gente não precisa entender. A gente só precisa obedecer à voz do Mestre. A gente não precisa entender aquilo que Ele está falando. A gente só precisa obedecer a ordem dEle. Porque o mesmo Deus que te deu a ordem, Ele se responsabiliza pela ordem que Ele te deu. E quantas vezes a gente pensa assim, não, mas Jesus Ele podia ter colocado um pano em cima dos potes e estralado os dedos, e quando eles puxassem, ia estar cheio de vinho. Mas não era isso que Deus Ele queria fazer. Ele queria que aquelas pessoas fizessem alguma coisa. E quantas vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa sem que eu e você façamos alguma coisa para Ele? A palavra fala que havia uma mulher que ela era viúva, o esposo dela era da escola de profeta, e Elias, se eu não me engano, chegou nela e falou assim, olha mulher, o que você tem em casa? Ela falou assim, olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha alguma coisa, mas para aquilo que ela tinha não era nada. Só que o que Elias falou? Ele falou assim, não, usa isso que você tem, pede vasilhas emprestadas, fecha a tua porta e vai enchendo. Ou seja, ela achava que aquilo não servia, mas para o Senhor servia. Porque tem momentos, irmãos, que Deus Ele coloca coisas na nossa mão, mas a gente acha que é tão pouco. Mas é através desse pouco que Deus Ele quer manifestar a glória dEle sobre as nossas vidas. Irmãos, às vezes você fala, Deus, eu não tenho nada, mas você tem alguma coisa. É impossível que você não tenha. Porque a palavra diz, irmãos, que Deus Ele não gosta de tratar com quem é acomodado. Você pode falar assim, eu não sei fazer nada, mas orar você sabe fazer. Eu não tenho chamado. Irmãos, desculpa, mas a gente sabe fazer alguma coisa. E é através dessa pequena coisa que nós sabemos fazer que Deus Ele quer tratar. A gente fala, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe varrer o chão da igreja, e Deus Ele trata com a tua vida enquanto você varre o chão da igreja. Eu não sei pregar aqui, mas eu sei pregar lá fora, e Deus trata com vidas lá fora enquanto você prega para Ele. Irmãos, usa aquilo que Deus Ele te deu. Outra situação foi o jovem que ele tinha 5 pães e 2 peixes, ou seja, ele poderia ter se escondido e comido os peixes dele, mas ele não, ele entregou para Jesus, porque ele entendeu que quando nós entregamos o nosso pouco para Jesus, Ele trata com pouco e Ele faz do jeito dele. E eu não sei para quem Deus Ele está falando isso, mas Deus Ele está dizendo para alguém, talvez para você seja pouco, mas é o teu pouco que eu quero usar. É o teu pouco que eu quero usar para suprir a tua necessidade e a necessidade daqueles que estão ao teu lado. E a palavra diz que eles começaram a encher aquelas talhas, eles foram obedientes ao Senhor. E eles não questionaram, irmãos, eles só encheram. E eu paro para pensar que naquela época, era uma época deserta, eu creio que não tinha tanta água quanto nós temos hoje, não tinha uma cantareira para eles, eu não creio, assim, pelo que eu vejo, não é uma situação tão fácil como nós vivemos hoje. E para pensar, 600 litros eu acho que é bastante coisa. E você fala assim, mas Jesus não havia manifestado nenhum sinal ainda, Jesus não havia se mostrado como Deus, como Senhor. Então, eles poderiam ter falado, para que eu vou obedecer a Ele? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou encher essas talhas? Mas eles foram obedientes à voz do Mestre. E tem coisas que Deus Ele só vai fazer e só vai haver transformação nas nossas vidas quando nós estivermos obediência diante do nosso Mestre. Porque mesmo que nós não entendamos, Ele sabe como tratar, irmãos. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, Ele sabe a porta que você deve bater, mesmo que para isso não tenha noção para você. Mas Ele quer tratar com aquilo que você tem. E Ele quer que você se sacrifique um pouco. A gente fala, mas Deus, Ele prefere mais obediência. Amém, irmãos, mas Ele não aboliu o sacrifício. Ele não diz que a gente não pode jejuar, Ele não diz que a gente não pode depositar umas orações para Ele ou fazer isso ou aquilo. Não, tem momentos que nós precisamos sacrificar. E às vezes não é sacrificar dinheiro, não é sacrificar grandes coisas, é sacrificar a nossa carne, o nosso eu. Porque às vezes você pode chegar aqui dentro e dar o seu maior dízimo, mas lá fora, por conta do seu eu, você não consegue ouvir a voz dele. E quantas vezes nós fazemos um monte de coisa e a gente se acha tão grande, mas quando Ele nos manda fazer alguma coisa, a gente começa a questionar. E quem somos nós, irmãos, diante dele? Quem somos nós diante de um Mestre tão grandioso que sabe de todas as coisas? Ele poderia, irmão, chegar e salvar a tua casa de uma vez só, mas Ele quer te levantar para salvar a tua casa, porque Ele quer que as pessoas vejam o brilho dele em você. E eu digo isso por mim mesmo. Tem momentos que a gente quer que Deus só lhe faça tantas coisas. Irmãos, uma coisa eu aprendi. Um exemplo, uma pessoa está desempregada. Muitas vezes a pessoa espera com que alguém ligue para ela, mas não, vai lançar no currículo. E qual for a porta de Deus vai te ligar e você vai entrar ali dentro. Você fez a sua parte. E quantas vezes nós achamos que não, Deus Ele vai fazer alguma coisa, uma mágica,
e os potes vão estar ali cheios de vinho. Mas não é assim que funciona. Porque Deus, Ele quer nos usar para mostrar que Ele é grande e nós somos pequenos. Mas Deus, Ele tem prazer, irmão. Já parou para pensar nisso? Já parou que Deus, Ele tem prazer em falar através de você? Já parou para pensar? Ontem eu estava orando e, irmãos, eu falei, Deus, isso era muito bom. Porque alguém aqui já viu, eu não sei se já viram aquele Maps do Google, quando você vê assim um planeta e você vê aqui, irmãos, você já parou para pensar o tamanho do nosso planeta? E o nosso tamanho diante de um planeta tão gigante, tanto que nem dá para ver pra gente lá de fora, só dá para ver verde e azul. Ou seja, a gente é muito pequeno, irmão, gente, de todas essas coisas. Mas mesmo assim, Deus, Ele, quando você está dentro do teu secreto, Ele se dispõe a sentar do lado da tua cama, enxugar as tuas lágrimas e falar contigo. A gente sendo tão pequeno, Ele, irmãos, Deus é bom demais. A gente sendo tão pequeno, Ele ainda aceita o nosso louvor. Sabe quantas vezes a gente faz tanta coisa que desagrada a Ele, e a gente vem aqui, a gente louva, a gente toca, a gente prega, e mesmo assim Ele se manifesta através de nós, não porque nós somos grandes, mas porque Ele é Deus. E Ele tem prazer em usar aquilo que Ele fez, porque você não foi feito à toa. Você vê que os animais não têm raciocínio, mas você tem... Irmãos, Deus, Ele te fez com as próprias mãos dEle. Tudo Ele fez com haja, mas nós, Ele se ajoelhou na terra e Ele nos formou. Ou seja, Ele não nos criou à toa. Ele nos criou porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos usar para vidas. Ele quer nos usar, irmãos. E quantas vezes nós queremos que as coisas aconteçam sem com que nós demos algum passo, mas Deus, Ele está dizendo, eu quero obediência. Eu quero que você me obedeça mesmo quando isso não tem lógica para você. Eu quero que você me obedeça mesmo quando não tem recurso. Porque mesmo que a tua necessidade seja tal, eu posso usar outra coisa para suprir essa necessidade. Irmãos, a gente vê a história de Israel, de quando muitas vezes eles iam guerrear, e eu sempre gosto de pensar nisso, que muitas vezes o Senhor, Ele permitia com que o povo fosse para a batalha, mas Ele não permitia com que o povo guerreasse. Ele só falava assim, ó, comecem a louvar, e através do louvor, o inimigo era confundido. Aí você para pensar, mas como assim o louvor, e todo mundo se matando, o exército inimigo? Ou seja, Deus usou uma coisa que não tinha nada a ver, para agir no tudo a ver. E é assim que Deus, Ele vai fazer, irmãos. Às vezes nós não entendemos as ordens deles, mas Ele vai usar essas ordens, se nós obedecemos, para tratar com diversas coisas. E a palavra diz que quando eles colocam aquela água naqueles potes, Jesus, Ele transforma aquela água em vinho. E Ele sai e Ele fala assim, olha, vai lá para o noivo e fala para o noivo experimentar. E o noivo experimentou e ele falou, nossa, mas esse vinho é tão bom. A gente costuma entregar o vinho novo no começo, para depois deixar o velho. Mas, irmãos, Deus, Ele não faz nada de qualquer jeito. Uma coisa eu aprendi. Às vezes você pega e você fala assim, olha, Deus me deu um carro, mas Deus, Ele te dá um carro cheio de dívida. A gente fala, não, Deus, Ele abriu uma porta de emprego para mim, mas uma porta onde você está sendo mais humilhado do que não sei o que você não consegue ir para a casa dele. Irmãos, tem coisas que não foi o Senhor que fez, porque quando Ele faz é perfeito. Isso a palavra dele nos garante. Porque quinta-feira eu estava orando aqui e eu estava falando com o Senhor, eu falei assim, Deus, eu preciso ouvir Tua voz. E eu pedi uma palavra para Ele, e Ele me deu Eclesiastes 3, e no versículo 10, se eu não me engano, fala que Deus fez tudo. Eu vou até ler aqui para os irmãos. Aleluia. Eclesiastes 3, versículo 11, que diz assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, ou seja, quando nós nos dispomos a estar debaixo do tempo dele, debaixo da ordem dele, Ele faz tudo perfeito, irmãos. E uma vez eu aprendi com o Senhor de que a nossa vida é como um bolo. Se a gente entrega para o nosso irmão, ele acaba assando. Porque se a gente entrega a nossa dificuldade, os nossos sentimentos, a nossa vida para eles, fala assim, olha, eu preciso que você resolva isso para mim. Aquele bolo às vezes fica assado, porque o nosso irmão também tem a vida dele. Os nossos irmãos também têm os sentimentos deles, têm as dificuldades deles. Ou seja, é claro, irmãos, muitas vezes ele pode parar para te ajudar. Só que ele tem um problema deles. Então muitas vezes ele não vai fazer com você no tempo que você gostaria. E quando a gente coloca as coisas na nossa mão, aquilo fica cru, porque a gente quer tudo para ontem. Só que quando nós colocamos na mão de Deus, o bolo fica perfeito, irmãos. Porque Ele sabe o ponto certo. Então não adianta você querer colocar na mão de homem, querer colocar na sua mão, coloca na mão dele. Faça como Maria. Entendeu que o tempo de Jesus iria se manifestar, mas ela falou assim, olha, Jesus, o vinho acabou. Aí o que Jesus falou? Olha, não chegou a minha hora.
Amém, Jesus? Então tá bom. Então vai chegar. Então eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Ou seja, continue orando, continue buscando. Mas creia que Ele vai fazer no tempo dele. É no tempo dele, irmãos. É no tempo determinado dele. Porque Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu já estou encerrando, é que tem vezes que o Senhor ele não vai fazer algumas coisas apenas para que nós venhamos nos sentir honrados por Ele. Eu estava lendo a passagem de quando os meninos eles são lançados na fornalha, e Deus ele me fez ver aquela palavra numa perspectiva diferente. Tem vezes que nós falamos assim, Deus ele cuidou deles, não deixou com que eles viessem morrer. Mas eu creio, irmãos, que aquilo foi algo que Deus formou para que Ele se manifestasse sobre os meninos e em Babilônia crescem que Ele era o Senhor. Ou seja, tem momentos que Deus ele vai te colocar em algumas situações, não porque apenas para te honrar, mas para que pessoas vejam Ele através de você. Porque tem determinados lugares que talvez Deus não manifestaria a glória dEle, mas através de você estar pisando os teus pés sobre aquele lugar, o Senhor ele vai manifestar a glória dEle. Porque eu aprendo, irmãos, que a presença de Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Isso pode até ser ruim para nós, mas para pensar numa palavra, Deus ele também está lá. Não vamos ser hipócritas, a palavra diz que Ele é onipresente, mas a glória dEle ele se manifesta em poucos lugares. A glória dEle ele só manifesta quando há pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus ele quer te levar a alguns lugares, mesmo que você não goste, para manifestar a glória dEle. Tem momentos que Deus ele vai permitir com que você caia dentro da fornalha, não só para que, nossa, o fulano, Deus está com ele, não, mas para que as pessoas engrandeçam o nosso Deus através da sua vida. Tem momentos que Deus ele vai permitir com que o vinho acabe, para que Ele se mostre presente, porque se nós o convidamos para a nossa festa, Ele vai fazer alguma coisa, irmãos. Jesus, ele, olha, tem momentos que o gênero pode ficar calado, mas quando ele se põe para falar, vamos, se segura, que a gente fala. Porque quando ele se coloca para fazer alguma coisa, irmãos, ele pode ter passado muitos anos sem falar alguma coisa. Tanto que a palavra diz que Israel, o povo judeu, passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus decidiu se manifestar, aqui veio Jesus. Ou seja, às vezes talvez Deus ele não está falando aquilo que você quer ouvir. Talvez Deus não está dizendo aquilo que você gostaria de ouvir. Talvez Ele não está te dando agora aquilo que você gostaria de ter. Mas entenda que quando Ele chegar, Ele vai chegar com tudo formoso. Porque Ele faz tudo formoso no seu devido tempo. E esse tempo é para que você possa obedecer a Ele. Às vezes é meio difícil a gente profetizar em Vale de Alcepos, como disse a Selma aqui. Não tem lógica. Mas quem disse que nós precisamos ver a lógica? É só profetizar. Porque Ele sabe. Ele sabe como tratar, irmãos. Deus ele quer nos usar. E muitas pessoas aqui estão pensando, Deus, mas como é que eu vou fazer? Deus ele está falando, enche as talhas. Só enche. E deixa que eu faça o resto. Mas eu não vou deixar com que você fique sentado vendo o seu nome sendo corrompido e as pessoas falando de você e você não fazer nada. Irmãos, eu achei muito lindo o que a Andrea falou aqui sobre algumas coisas que estavam acontecendo no serviço dela. E é verdade, quantas vezes nos acomodamos, irmãos? O inimigo ele se levanta contra nós e a gente, sabe que ela falou, a gente foi que nem um cachorro, sendo que Deus nos fez leão. Está na hora, irmãos, de nós começarmos a ter a nossa identidade e falar assim, não vamos submeter a Satanás. Eu não vou deixar com que não que o seu nome é alguma coisa, mas, irmãos, que a gente fala, vamos honrar o nosso nome, não deixa Satanás desonrar o seu nome, não deixa Satanás desonrar a sua casa, porque se nós estamos aqui, nós estamos adorando um Deus verdadeiro, e quando nós adoramos Ele verdadeiramente, Ele faz alguma coisa. Então eu creio, irmãos, que se você convidou Jesus para a sua festa, para a sua vida, e talvez algumas coisas estão se desandando, por mais que pareça que Ele não esteja, Ele só está um pouco escondidinho, mas na hora Ele vai se manifestar. E aquilo que Ele vai fazer vai ser bem melhor daquilo que você está imaginando. Ele vai mudar um pouco, sabe, o costume? Ele vai mudar um pouco os protocolos, porque Jesus gosta de fazer isso. Jesus gosta de abrir portas onde a gente nunca imaginou que Ele ia abrir. Amém? Que você possa obedecer à voz do Senhor. Que você possa... Irmãos, sabe, nós temos o Espírito Santo. E talvez eu não ouço a voz de Deus audível, mas tem gente que ouve, tem gente que não ouve. Mas entender, Ele fala com você. E se Ele falou, espera, espera. Mas se Ele te deu uma ordem, faça. Se Deus falou para você falar com alguém, fale com esse alguém. Se Deus falou para você ir na rua ganhar almas, ganhe almas. Se Deus falou para você bater em tal porta, bata em tal porta. Porque a palavra diz, batei e a porta será aberta. Mas uma coisa que eu oro, eu falo assim, Deus, me ensina a bater na porta certa. Porque a porta quem abre é o Senhor, e o Senhor que escolhe a porta para abrir.
Ou seja, me ensina a bater na porta certa, para que eu não fique perdendo tempo orando por coisas que o Senhor não quer fazer. Então, em nome de Jesus, irmãos, começa a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Começa a deixar com que Ele guie. Porque ainda que tudo pareça estar bagunçado, Ele ainda vai te honrar. Porque não vai faltar alegria, não vai faltar a presença dEle. E se nós queremos que alguma transformação aconteça, nós precisamos fazer alguma coisa. Talvez você só esteja 6 talhas. Talvez você só esteja 5 pães e 2 peixes. Talvez você só esteja uma botija com um pouquinho de azeite. Mas é isso que Deus Ele quer usar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você possa... É como o Júlio falou aqui, irmãos. Crer que o Senhor é o dono do nosso futuro. E se você convidou Ele para ficar do seu lado, Ele sabe o que Ele vai fazer, irmãos. E o bom é a gente seguir a rota que Ele nos deu. O bom é a gente seguir o caminho que Ele nos deu. Porque o nosso caminho é tão bagunçado. Mas Ele fala, Davi fala, o salmista fala: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, deixa Deus trilhar os teus caminhos, Deixa Deus te mostrar o lugar onde você deve seguir. Deixa Deus te ensinar quais são as portas que você deve bater. Porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, para que a tua presença esteja com cada vida, Senhor. Se existe alguém aqui, Deus, que está distante do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para que Ele possa te convidar, Pai, para mais uma vez habitar dentro dEle. Jesus, se existe alguma bagunça na nossa vida, que o Senhor possa arrumar essa bagunça, mas que o Senhor faça tudo no nosso tempo, Deus. Tira toda a nossa euforia, tira toda a nossa, sabe, Deus, toda a nossa preocupação, e nos ensina, Deus, a entender que tudo é no tempo, Senhor, e que o Senhor faz tudo no tempo. Pai, nos ensina a honrar aquilo que o Senhor já nos deu. Nos ensina, Espírito Santo, a usar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Não nos deixe acomodado, Espírito Santo, mas que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor quer fazer em nós, ó Deus. Pai, que o nosso coração venha ser um coração obediente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a partir de hoje, eu e meus irmãos saímos daqui, Deus, ouvindo a Tua voz e seguindo o Teu caminho, qual o Senhor traçou, Deus. Em nome de Jesus. E assim eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.